Conversamos hoje com o professor Juliano Baumgarten, eleito vereador em Farroupilha, e vai nos falar sobre seu passado, seu presente e o seu futuro, porque nós precisamos saber o que pensa e o que vai desempenhar, com certeza, um trabalho bom na Câmara de Vereadores. Professor Juliano, obrigado pelo convite. Pode tirar a máscara, nós estamos mantendo o distanciamento. E nesta Câmara 3... Nessa Câmara aqui, então. Bom, Sanair, obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Cidade, agradecer o Glacir pelo espaço. Fico muito feliz de vir aqui falar um pouquinho, então, de uma eleição muito atípica, muito maluca, né? Se a gente pegar, recorrer, a gente avaliar, eu trabalhei em 2016, apoiei um colega meu que na oportunidade se elegeu, e vim trabalhando um tempo, com algumas, de uma certa forma, trabalhinho de formiguinha, devagarzinho, conversando com muitas pessoas, consegui implantar vários projetos, levantei várias pautas, várias bandeiras, que também fortaleceram a minha trajetória e o meu caminho. E o que eu fiz? Foi uma campanha bem trabalhada, fortemente nas ruas, porque eu estive em todos os bairros, todo o cantinho da cidade, dei uma passada lá, se não tive, passou alguma pessoa que me ajudou, e todos que me ajudaram foram todos eles voluntários, todos na raça, assim. Não era uma equipe muito grande, mas uma equipe bem guerreira. E também trabalhei muito forte nas redes sociais, que, querendo ou não querendo, foi o fator decisivo. Por conta da pandemia, muitas pessoas não queriam conversa. E foi muito maluco, porque tinha muitas pessoas que queriam que tu tirasse a máscara e te mostrasse quem é tu. Tinha pessoas que não queriam pegar teu material, tinha pessoas que queriam chegar perto, que queriam conversar, então foi muito atípico, porque não, querendo ou não querendo, nós temos uma cultura muito do contato. O que nos difere tanto dos norte-americanos quanto dos europeus é essa questão do calor humano, da proximidade, é cultural. Por que o Brasil é multicultural e é muito forte em eventos massivos, como por exemplo o Carnaval, a Semana Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul? Por quê? Porque a gente gosta do contato, a gente gosta de estar junto. E isso que faz com que nós sejamos um povo acalorado, um povo receptivo. Muito bom. Você tem teu histórico de vida adulta dentro de uma escola. Você é um educador, é isso? Sim, eu sou formado em História, licenciatura em História. Fiz uma pós-graduação em ensino de Sociologia e agora concluí nesse mês, pós-eleições, uma outra especialização em Administração de Pessoas, e estou fazendo paralelo também um MBA em Políticas Públicas Municipais. Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos e meio lecionando no Colégio Estadual Farroupilha. 3 anos e meio. 3 anos e meio. É um bom período. E lecionei 1 ano antes de eu me formar, eu entrei, porque na época os contratos temporários possibilitavam. Então eu tive uma noção, uma vivência muito diferente da academia, prática, lidar com as pessoas, que tu mais aprende do que tu ensina, porque tu tá ali, tu vai passar um conteúdo, tu vai passar determinado assunto, tu tem que fazer com que... Eu sempre trabalhei para os meus alunos, as minhas alunas terem uma autonomia de pensamento, uma autonomia no sentido com que eles conseguissem compreender o contexto, nada naquele sentido de datas. Aconteceu o que em 1500? Descobrimento do Brasil. Mas o que levou ao descobrimento? O que ligou um fato para gerar outro? Porque é isso que a gente precisa saber da história. A gente não precisa saber de data, quem precisa saber de data é calendário. Então eu sempre fui muito nisso, eu sempre fui muito crítico também com as minhas posições, dentro de um contexto, de uma normalidade, sempre respeitando, sempre sendo ponderado, nada naquele sentido extravagante de impor algo que fosse a minha verdade impor. Não, eu sempre dei essa opção para os meus alunos pensarem. Qual é a diferença dos colegas alunos do vereador de hoje para os teus alunos de hoje? Qual é a principal diferença como educador? É um choque grandíssimo. Até eu pretendo no meu futuro aí ver se consigo pegar umas horinhas de sala de aula, porque eu vou tomar um choque absurdo nesse tempo que eu estou fora de sala de aula. Eu saí em 2015 e o que acontece? Se mudou muito a metodologia, se mudou muito a
a questão da tecnologia está cada vez mais dentro do presente, ferramenta agora que tu não tira mais. E na verdade eu sempre vinha falando, o problema não era inserir a tecnologia, e sim saber como. Porque não adianta tu pegar, tu utilizar, tu demonizar uma ferramenta que tu pode tirar proveito. Então, tu tem que fazer do limão uma limonada. E a tecnologia é um benefício. Tanto que hoje, quem que não convive com a tecnologia, a gente sabe quais as benesses. Claro que a gente tem doses, mas a principal diferença que eu acho são as rupturas que tem ali, uma nova geração. Cada ano que passa a gente tem uma geração diferente, uma geração que tem um pensamento, que tem um comportamento, que vem de uma formação diferente. Então, o que a gente vê dessa juventude ali, e eu tive também a oportunidade de 2016 até esse ano coordenar as ações no poder público aqui, antes como coordenador, depois da reforma administrativa, diretor do departamento. Então eu pude ver a dimensão, conseguir compreender um pouquinho do que eles pensam, do que eles sentem, de quais são as suas dificuldades, a vivência, a questão de como é uma geração diferente nessa formação, porque leva todo o meio, toda a sociedade leva a um pilar, leva a um resultado, e essa juventude é resultado, enfim, de uma série de problemas. Então, que daria para a gente falar horas e horas, contextualizar, tal grupo age de tal forma, por isso, por aquilo. O que a gente percebe é que através dessa tecnologia, dentro das camadas da sociedade, ela influencia mais ou menos. Como administrar isso e junto com isso, o que você acha dessa história de ter que passar o aluno, independente se ele aprendeu ou não? 2013 ou 14, eu não lembro, até tem um vídeo na minha rede social, que eu participei de uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa, que tinha uma normativa que queria ser implantada a todo custo, onde que forçava essa aprovação do aluno. Se o aluno não só a aprovação, mas também, se eu não me engano, era contra a expulsão do aluno. Porque a gente tem que ver, se o ser humano não se adaptou a tal lugar, ele vai ter que trocar dele. Tem que ter. Porque senão a gente vai ver que vai criar um emaranhado. O que a gente tem que ver sobre a avaliação, sobre a aprovação e reprovação? É muito particular. Eu acredito que não pode ser um oba-oba, porque infelizmente os governos tendem a querer terem índices altos de aprovação para manter estatísticas, dados que depois venham a ser usados num pleito eleitoral. Essa é a principal ferramenta. E financeiro também. Financeiro, porque o custo de uma reprovação é alto. Mas é que também a gente tem que avaliar o quanto tu investe e o que tu quer formar. Tu quer formar mais um cidadão para ele ser aquele mediano para baixo, para tipo, passou, tá, vamos empurrar, ou a gente quer formar um cidadão que tem uma capacidade e uma autonomia crítica que possa vir a somar e construir. E tem muitos casos que a gente viu na vivência que eram questões, algumas de cognitivas, que tinham algum problema, outros eram um pouquinho de preguiça, de verdade, e que reprovaram piorar. Então, por isso que cada caso é um caso, mas a gente sabe que alguns têm que ter um chacoalhão, um puxão de orelha para se ligar. Eu fui professor durante um ano, já faz 50 anos, mas os princípios são os mesmos. Os princípios básicos da educação são os mesmos. O que eu percebo, e não mudou, aquele aluno que não atingiu um conhecimento durante o segundo ano, o terceiro ano ou o quarto ano, não importa em que momento ele esteja, os outros conseguiram pular e ele vai sofrer muito no ano seguinte. Ele não vai conseguir acompanhar, isso é sofrimento. Ou não é assim hoje? Não, com certeza. É que na verdade tu vai fazendo no escalonato. Vai passando. Mas é que aí que entra o problema, que essa é uma das discussões. Porque tem alunos que, de fato, o maior problema não é questão de aprendizado, é problema de preguiça, má vontade, não querer nada com nada, sabe que ser o rebelde sem causa ou com causa, então tem isso. Isso é um indicativo. Mas, nesse ponto, sim, é delicado, porque muitas vezes ele já não acompanha em determinada série e na outra ele não vai, ficou pior ainda. Ficou uma mazela, ficou um vazio. vácuo. E aí, então, o que acontece?
Travou, né? Me diz, agora vamos passar para a legislatura em si. Você já supriu minhas curiosidades, agora então vamos para a legislatura. Qual é a sua principal bandeira? E depois eu vou te fazer uma outra pergunta nesse sentido. Qual é a sua principal preocupação dentro da Câmara de Vereadores nesses 4 anos? Qual vai ser a sua primeira preocupação? Eu acredito que a principal coisa, a minha maior proposta em toda a campanha que eu fiz, com todas as pessoas que eu conversei, é ser propositivo. Por quê? Porque eu acredito que nós estamos num momento que a política, ela não exige apenas críticas ou apontamento de dedos, tu tem que achar soluções. Mas, para isso, tu vai ter que querer buscar também. Porque não adianta o fulano apresentou um projeto que visa de tal forma, então vamos apresentar um contraponto. Então é isso que eu falei. Porque seria muito clichê eu dizer, não, vamos lutar pela saúde, pela educação, pela segurança, porque isso me dá uma agonia, me dá uma raiva, porque eu quero perguntar, tá, mas o que tem que mudar na saúde? O que tem que mudar na educação? O que tem que mudar na segurança? Porque é muito fácil. Essa minha passagem pelo Executivo me possibilitou também ter uma noção, e eu tive também uma passagem de 2014 a 2015, 1 ano e meio mais ou menos, que eu fiquei como assessor da bancada do PSB. Então eu tenho também uma noção do funcionamento do Legislativo. Porque senão é muito fácil. Não, nós vamos trabalhar, mas qual que é a função do vereador? Então até na pré-campanha eu fiz alguns vídeos didáticos. Tá? Qual que é o papel do vereador? Como é que funciona a Câmara de Vereadores? Porque a maior parte da população é leiga. Porque infelizmente muitos dizem, não, o vereador veio aqui, prometeu que vai asfaltar, nunca mais voltou e não asfaltou. Não, o vereador ele não tem a máquina do asfalto. Ele não tem. E as pessoas não se tocam disso, sabe? Então a função principal é o quê? Fiscalizar, propor, sugerir, lutar, batalhar. Então é isso. A minha principal bandeira é ser propositivo. Claro que eu tenho afinidades por mais alguns assuntos. Eu tenho domínio, questão da juventude, que eu tenho todo um estudo. Eu implantei, enquanto diretor do Departamento de Juventude, o Conselho, um plano municipal de juventude, um fundo municipal de juventude. Implantei o tripé das políticas públicas. Coisa que hoje, se a gente for olhar a nível de Brasil, Farroupilha está acima de muitos. E você não acha que essa nova administração vai ser receptiva a essas ideias, a esses projetos que vão surgindo e que muita coisa que você mesmo está propondo pode ser implantada? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós temos que buscar o quê? Muitas coisas nós temos que mais fazer uma coalizão, juntar, do que separar. Claro, eu tive uma conversa, enfim, com muitas pessoas, o pessoal me pede, tá, e como é que tu vai ser? Porque eu acredito que a cidade está acima de mim, acima dos outros 14 vereadores, acima do prefeito e acima do vice-prefeito. Nosso município precisa desta união. Porque nós precisamos, porque é um momento difícil, e caminhando pela cidade, tu vê que as pessoas precisam do amparo do poder público, senão eu não precisaria existir. Essa é a lógica. Então o que eu acho que precisa? E eu falei para o próprio Fabiano, o Fabiano me ligou, parabenizando, para me dizer da mesma forma, eu disse, o que for de importante para a cidade nós vamos construir, mas nada me impede que eu vou cobrar e vou fiscalizar, porque eu fui eleito para determinada função. E vou apresentar projetos, vou apresentar. Agora para o dia 4, que é a primeira sessão ordinária, eu tenho 3 ou 4 requerimentos prontos já, e tem mais uns 3 ou 4 projetos de lei prontos também para protocolar. Muito bem, parabéns. E fora os outros que eu já estou trabalhando. Tu está dando a oportunidade porque teus colegas, que algumas pessoas se elegem e depois demoram um pouco a entender como funciona. Você já conhece o Legislativo, você já trabalhou lá dentro. Então você tem um ponto a teu favor. Parabéns que você vai levar a possibilidade de se discutir projetos que sejam para o bem do município. De novo, nós não temos que ter oposição à situação. Não. O nosso partido é Farroupilha, depois vem as outras. Não, o que eu falei com as pessoas, e eu ouvi muito da boca das pessoas, porque só reclama, só critica. Eu acredito que crítica sem fundamento ela não serve. Mudou essa política. As urnas deram as respostas. E eu não digo só em Farroupilha, eu digo a todo o Brasil. Sim. Se a gente for olhar os quadros, os comportamentos, as atitudes, claro que tem outros fatores por detrás, não é só apenas um xingou ou não xingou, está resolvido. Mas o que eu tenho
O que eu falei? As pessoas, porque fulano só critica. Não, eu acredito que isso não serve. E por isso que eu me proponho a ser propositivo. O que tiver que cobrar, vou buscar dados, vou buscar informações e vamos apresentar. E outra coisa também que eu creio, que o prefeito eleito agora, que vai assumir dia 1º, que ele também terá uma plenitude de manter coisas boas que essa administração tem. Que isso é a maior bobagem, o maior erro. Se tem algo que está dando certo, não tem por que trocar. Eu tenho quase que certeza que isso vai acontecer. Eu tenho quase. Vou torcer e vou cobrar. Porque isso são coisas, e também daqui de 4 anos, se trocar o governo, quem entrar, o que ele implantou, tem que permanecer. Porque isso são coisas que tem que ficar. Tem um projeto que talvez não... Tem um retoquezinho para fazer. Retoca. Vamos lá. Tem esse aqui que a gente botou realmente não... Até por questão de recursos, a gente tem que ter projeto de município e não de governo. Projeto de município. Se troca o governo, o projeto continua. Tem que ser projeto bem arquitetado, bem visto o custo, essa coisa toda. Que bom que tu tem essa experiência já na área legislativa. Isso vai te servir de amparo para que você possa encaminhar. Você deve conhecer o regimento interno. Já estudei, estou lendo a lei orgânica. Lei orgânica. Tem que estudar, né? Precisa. Porque às vezes a gente ouve cada discurso que dá medo. Porque o cara se elege, senta na tribuna e diz coisas que não tem nada a ver com o regimento interno e nem com o estatuto. Tem coisa que apresenta, a lei orgânica. Tem coisa que apresenta que nem é questão de um vereador apresentar. Então, parâmetros. E isso, professor Juliano, eu acho que vai fazer a diferença. Eu acho que você sendo parceiro, você sendo companheiro, como você falou, são 15 vereadores, você e mais 14, que visam o bem comum. Vocês têm que ser colegas e não antagônicos. Colegas, no primeiro momento. Não, eu concordo contigo. Eu acho que a primeira coisa que tem que prevalecer é o respeito. Eu acredito que sim, que isso vai ter. E eu acredito também que tem que ter divergência de ideias, porque é o local para divergir de ideias. E isso que nos fortalece enquanto sistema democrático de direito. Nós vivemos uma democracia e é isso. E nós temos que agradecer que vivemos nesse regime, que é a premissa, né? Certo. E o que acontece? Eu acredito também que a gente tem que ter discussões com nível de argumentação, onde que haja dados, onde que haja fontes. Provas. Não aquele negócio, porque o prefeito teu falou isso, fez aquilo. Não tem. A história serve pra gente olhar para trás e não repetir os erros. Se cada vez que eu ficar dizendo, fulano fez errado, e eu continuar errando, eu não aprendi nada. Esse aspecto da fiscalização ele é muito importante, porque todos nós somos passíveis de erro. Agora, se existe uma Câmara de Vereadores responsável, e mesmo vocês sendo jovens, vocês estão preparados, porque você pode ver que a renovação foi enorme nessa Câmara de Vereadores. E eu vejo com muita alegria alguns que continuam experientes, de bom diálogo, que isso é mais importante. Você diz, a gente pode discordar, concordo, tem que discordar. O momento, é o lugar. Lá é o lugar. Mas chegar a um consenso é importante. O município precisa desarmar os espíritos, as pessoas convergirem para o que é mais importante, o desenvolvimento econômico e social de Farroupilha. Nosso município precisa continuar asfaltando o interior, continuar obras que vinham sendo feitas e outros aspectos da cidade, do município, que podem ser melhorados. Você pegou muito bem na minha avaliação. Você tem uma visão de município bem interessante e você vai prestar conta para a sua turma que te colocou lá. Você tem a sua turma e você sabe onde eles estão. Você tem que prestar conta não só para eles, mas para toda a população. Toda a população como um todo. É aquilo que eu falei, eu me coloquei à disposição para toda a comunidade, não só para os 642 que votaram em mim. Porque... é a primeira disputa que você... É a primeira eleição que eu comprei. Parabéns, foi bem. 642 votos na primeira. Foi muito bem. Foi uma boa votação, que foi uma eleição, como eu disse, atípica também. Teve muitos candidatos. No total teve 190, daí um desistiu, 4 foram, vamos dizer assim,
impugnados pela Justiça Eleitoral, então ficou 185. Então, e eleição de vereador é uma loucura. Tu ouve falar, mas tu tem que vivenciar. Porque o que acaba acontecendo? Tu vai pedir voto para um deles e diz assim, não, mas minha tia é candidata. Aí tu vai para o outro, o meu cunhado é candidato. O meu não... Então tem muita gente próxima. Então, claro, foi uma votação boa e não teve... O Roque, meu colega de partido, foi o mais votado, fez 1.140. Então, não foi uma grande votação expressiva que nem a última de 2016, que foi 600 e poucos votos a mais, fez o primeiro colocado na época, então, Fernando Silvestrin, para essa, porque mudou. E também a gente pega o número de abstenções, brancos e nulos, também é um recado. Mas eu vejo que essa legislatura, além da idade, que não é muito avançada, pessoal mais... Eu sou mais jovem, 30 anos. Já é um exemplo. A média puxou bastante, né, a média de idade. São pessoas de bom nível cultural. Isso numa casa legislativa me parece que faz uma grande diferença. Porque eu estive no Congresso Nacional 2 vezes, assistindo debates e... assisto às vezes pela televisão e desisti de assistir. É uma baixaria. Eu também estive 2 vezes no Congresso, mas eu não acompanhei. Fui em gabinetes, passei em locais que tinha que ir, e é uma briga gato e rato. E o nível cultural também é muito baixo. É porque aí a gente vê que o nosso maior gargalo é a educação. Se a gente for analisar... Porque daí a gente vê, tem um cara que não presta, mas alguém votou nele. Alguém votou nele. E quem votou nele? Votou porque ele providenciou alguma coisa, algum ganho pessoal, porque ele tem um discurso que te representa. Você, jovem, com 30 anos, eu sempre tenho uma preocupação, sempre tive, não um controle de natalidade, mas uma educação para a responsabilidade de ser pai e de ser mãe. O que você pensa disso? Eu acredito que já passou da época, da hora, de sei lá qual termo que a gente pode denominar. Sim, tem que ter algo, porque a gente sabe que a população daqui a alguns anos, estudos já apontam que o Rio Grande do Sul vai envelhecer. É a tendência, a própria Itália, nós temos que buscar lá para onde que também tivemos uma influência na nossa formação. E o que a gente percebe? Precisa projetos com que façam que os jovens, com que as famílias, enfim, pensem, planejem ter uma criança. Porque não é tão fácil assim. Se estruturem primeiro. Porque, e a maior parte, 85%, pode ter certeza que não foi nada planejado. Que foi aquilo do ato e resultou, e depois, e aí, como é que eu vou criar a criança? Então também tem que mudar essa forma Isso cultural. são demandas públicas depois. E aí o que acontece? Cada gravidez não planejada aumenta o custo. Cada infectado por determinada doença aumenta o custo. Cada sequela causada no trânsito aumenta o custo. Então tudo é um conjunto que o problema estrutural, a gente volta lá pela palavra educação. Por isso, vereador, que eu sou que vou ficar atento ao seu comportamento dentro da Câmara de Vereadores quanto ao atendimento à juventude, criança e juventude, porque é a sua área. É a sua área. Então, por favor, vereador, pense nas crianças e na juventude para evitar que venham crianças indesejadas, que é um problema a mais para a sociedade e mais demandas públicas. Então, vereador, por favor, olhem para esse lado. Pode deixar que eu tenha alguns projetos que enfim, que não foram do meu alcance no momento da minha passagem pelo Executivo, mas agora estarei apresentando, inclusive 2 já na primeira sessão. Não vou dar um spoiler, vamos deixar para o dia 4. Mas então, você já está dentro de uma sala de aula, sabe desses problemas e sabe das nossas periferias o que acontece. Sim, o dado mais alarmante, principalmente falando em questão de gravidez na adolescência, que isso é um problema que, infelizmente, precisa também a colaboração do pai, a mãe, do responsável, e tirar um pouquinho alguns conceitos que foram, quando tu vai falar de determinado assunto, tu tá estimulando. Não, muito pelo contrário, tu tá alertando, tu tá educando. Educando. Porque o que acontece? Uma criança para toda a vida, não é do dia para a noite que tu vai, Shazam, passou. E quando eu dava aula de noite era muito corriqueiro
principalmente primeiro ano do ensino médio, que é meninas 15, 16, mais ou menos essa é a faixa etária. E aí depois tem uma variável que tem algumas que têm uma idade maior, então tu via, tu acompanhava, começava a fazer chamado, fulano, não tá. Aí passava uns 15 dias, não vinha. Aí tu tem que registrar lá na folha de chamada, daí depois tu descobria que a menina estava grávida. Então era muito comum e a maior parte dessas meninas que engravidam não voltam a estudar. E vocês podiam falar sobre isso na sala de aula? Normal? Não, é que na verdade, o que falta, como a escola é muito conteudista, eu poderia me envolver com contexto histórico, com contexto social, falar do que gera uma gravidez indesejada, falar do que talvez essa menina, essa criança irá sofrer. Isso eu podia tranquilo falar, mas nada mais no sentido métodos anticonceptivos e etc, porque daí fugia da minha seara, então também eu ia falar bobagem. Então não era, mas as professores que eram da biologia, davam uma pincelada, que é básico, então porque tu tem que seguir os parâmetros curriculares nacionais. E infelizmente há os burbúrios da sociedade, tu tá estimulando, porque isso é preocupante. No momento que tu nega um fato e tu transforma ele em um dogma, é preocupante. O famoso tabu. Jovem, estamos indo para o final do nosso bate-papo, então você fica com a câmera 3, dá o teu recado aí para os farroupilenses, o que esperam? O que pode esperar do professor? Bom, Senair, mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço aqui, a ti, ao Glacir e toda a equipe da TV Cidade, muito obrigado. O que eu quero dizer para os farroupilenses? Eu quero dizer que vocês podem, estarei à disposição, depois também vou estar disponibilizando nas redes sociais, meu WhatsApp, vou ter um canal direto lá na Câmara de Vereadores, vou andar pelos bairros, vou estar na rua, vou estar pouco lá no gabinete, porque ali tu não consegue ver as demandas, tu olha a realidade daquelas 4 paredes, então a realidade tu vive na rua. Vou apresentar projetos, bastante, vou lutar por muitas coisas, o que for importante para a cidade, vou ajudar a aprovar, vou ajudar a sustentar, e o que tiver que cobrar, vou cobrar, porque eu fui eleito para essa finalidade. E quero sim agradecer mais uma vez aos 642 votos que conquistei, que não foi fácil, foi uma caminhada dura, e o meu mandato eu não vou só desejar a toda a comunidade, mas eu tenho que honrar uma pessoa específica, que foi meu tio, que no meio da campanha ele veio a óbito, que morava comigo, que foi que nem se fosse um pai para mim. Então foi algo que me marcou muito e foi impactante. Muito aquilo, sabe, aquele de engolir, que muitas vezes eu pensei em desistir quando deu a doença dele, na véspera da eleição, no meio, quando ele veio a óbito. Então muitas vezes eu pensei em desistir, abandonar a campanha, e muitas pessoas me disseram, não, vamos lá, levanta a cabeça, e foi uma caminhada dura, porque tinha dias que eu não tinha vontade de estar na rua, tinha dias que eu não queria falar de mim, tinha dias que eu queria ficar num cantinho quieto. Então, ao meu tio Celso, ele, lá de cima, de onde que ele está, ele vai se orgulhar, e pode ter certeza que vamos trabalhar bastante, e claro, dentro do que pode fazer, seguindo toda a questão ética, legal, e fazer um trabalho pensando na cidade. Porque eu vivo na cidade, tu vive, todos nós vivemos aqui na cidade, e é isso que a gente precisa, pensar a cidade. Não pensar o Juliano vereador, ou o partido tal e tal. Agora é uma hora que a gente tem que divergir lá dentro, mas a gente tem que convergir ali fora. Porque a responsabilidade é muito grande, não é simplesmente tu botar teu nome à disposição, tu lá e tu bater de casa em casa, ou tu postar um videozinho na rede social, não. Tu tem responsabilidade para administrar, para gerir o município, e é 4 anos, não é 4 dias, que nem eu falei. Obrigado, professor Juliano. Muito obrigado. E espero que faça uma boa gestão, um bom trabalho no nosso parlamento. E obrigado por ter vindo até aqui. Essa foi a nossa conversa hoje com o professor Juliano Baumgarten, que agora vai ser um vereador de Farroupilha. Obrigado a todos, uma boa semana.